O som das imagens. Imagens que passais pela retina, porque não vos fixais. Um podcast de Carlos Magno. A imprensa internacional faz perguntas com palavras e tenta dar respostas com imagens. Esta tendência, que é também detectável nos jornais e revistas portugueses, mostra uma agenda angustiada em que os jornalistas parecem procurar leitores que compreendam a sua dificuldade de fazer notícia. Quem, o quê, quando, como, onde e porquê. A resposta a estes 5 elementos básicos do jornalismo não se compagina, porém, com as opiniões dos tudólogos que invadiram as televisões e comentam a crise como se o mundo não tivesse ainda hoje mudado. Uma das alegrias íntimas para quem observa a crise da imprensa é sentir que muito vai ter que mudar na edição de jornais e revistas logo após esta pandemia. Quem é que hoje vai a um quiosque para satisfazer a curiosidade ou satisfazer um interesse informativo? Não falo apenas dos quiosques físicos nas nossas cidades, falo também destes quiosques digitais em que vão procurando espécies raras de capas de revistas ou primeiras páginas de jornais que me surpreendam e façam a tal diferença. Começo por isso pela review do Guardian, uma revista amarela que tem o desenho de um lápis afiado ao alto. É aparentemente uma capa simples, mas diz tanto, diz tudo da angústia geral. Como ser criativo em tempo de crise? Pergunta o Guardian. Neste podcast vou tentar diversificar os títulos editoriais e os temas que a imprensa estrangeira tem vindo a tratar. A revista Time, por exemplo, fala do grande acerto de contas, mas revistas mais especializadas, como Aviation, da aviação, faz capa com um avião no meio das nuvens. Título: Lançando uma sombra impressionante. Casting an Impressive Shadow. A revista Downtown, The Herd, escreve Far From Reach, que é como quem diz, longe do objetivo. E o The Spectator pergunta quem pode domesticá-lo, a ele, ao vírus. A Business Today escreve Enfrentando a Crise, Clashing Tiger e Famine Dragon, ou seja, a Índia e a China na competição oriental vista do Ocidente. Big Project é uma revista de construção civil, título O Jogo da Espera. Também a revista de brides, vale a pena olhar para ela. Tem uma máscara na capa, diz apenas edição de quarentena, mais nada. No Piauí há uma revista chamada exatamente Piauí, brasileira, Bolsonaro a beijar a morte. É uma imagem que dominou as redes sociais nos últimos tempos. Bolsonaro, o presidente brasileiro, beija apaixonadamente o esqueleto da morte com uma ceifeira. No Observateur, o Covid Stories, 10 histórias extraordinárias. E na revista Film Comment, ensaios sobre o mundo congelado. O cinema em isolamento. Traz um casal de fantasmas a voar, Frozen, completamente gelados, como se fossem uma espécie de feiticeiro de Oz, sem vassoura, sem os mitos tradicionais do cinema, só um casal a voar, mas congelado. A Vox, a revista Vox, tem teclas na capa. O teclado de um computador, simplesmente. E em cima de cada uma dessas teclas, pessoas em posições mínimas e em tamanho minúsculo, umas sentadas, outras a dormir. Um casal, por exemplo, parece apanhar sol em cima de uma tecla. Mas toda aquela gente procura um lugar em cima da tecla. Como quem diz, eu ando à procura também de arranjar o meu próprio espaço digital. No Le Monde Diplomatique, a primeira página do jornal tem 2 círculos. Num círculo está o corona a lastrar e no outro uma pessoa só, filmada em plano picado. Os 2 círculos já se misturaram. A contaminação desenha uma espécie de elipse e o título é muito direto. O estado do vírus e o estado da economia global. É a geometria para nos explicar a doença, a economia e o estado da alma perante o princípio da incerteza. Para cada elemento da vida moderna, há uma tentativa de mudar a chave, dizia ainda a mesma capa da revista Vogue. Mas, na realidade, muito pouca gente quer mudar, muito pouca gente quer sair da sua zona de conforto. A revista Fact, do Dubai, traz uma casa árabe, um azul do Golfo nas paredes e uma janela iluminada. Lá dentro da casa, minaretes e mesquitas. No céu da mesma casa, em vez de estrelas, o vírus corona. E o título,
Ramadan at Home, o Ramadão em casa. Interessante também é ver da Worcester Magazine. A missão continua. A semente da mostarda trabalha para alimentar os famintos no meio da pandemia. Isto é, o molho do Worcestershire, que é o chamado molho inglês, descoberto no século XVI, que só se tornou popular no século XX e que serviu fundamentalmente para tornar as comidas um pouco mais apetecíveis. Mas é curioso que este molho inglês resulta de uma mistura de culturas. É bom lembrar isto depois do Brexit. No próximo podcast tentarei regressar à filosofia sem esquecer a luta de classes que hoje se trava nas televisões e nas ruas desertas onde já se procura comida. Por isso mesmo é que talvez o Irish Times escreve: o governo enfrenta uma batalha para garantir o pagamento do Covid Welfare State, que é, como quem diz, o estado do bem-estar. E eu pergunto, há quanto tempo esta expressão, estado de bem-estar, já não era usada na nossa imprensa? O mundo mudou muito. Os jornais mudaram relativamente pouco. Toda a gente fala do paradoxo que é hoje consumir-se muita informação e as empresas editoriais não terem o respectivo retorno porque a publicidade está a fugir e os grandes motores de busca ou agregadores de conteúdos vampirizam o espaço mediático. Talvez por isso valha a pena segmentar e lembrar que neste momento qualquer pequeno projeto local pode ter alcance global se souber situar-se na rede e criar conteúdos que suscitem duas coisas instintivas naturais. Por um lado, a curiosidade e, por outro, o interesse por aquilo que se está a passar à nossa volta. O Som das Imagens. Um podcast de Carlos Magno.